Curiosamente, hoje saiu a seguinte notícia que tem a ver com essa preocupação do Luiz Edson Fachin. O Conselho Federal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, renovou o pedido feito ao STF para que os recursos recuperados da Lava Jato sejam usados no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Aí, nessa hora, a Lava Jato é útil, né? Nessa hora, que é a hora de imunizar a população brasileira contra o novo coronavírus, para que a gente possa retornar o mais rápido possível à normalidade, condição sine qua non para a recuperação econômica do país, como o próprio Paulo Guedes sabe e já disse em entrevista, apesar das declarações em sentido contrário do presidente da República, nessa hora a Lava Jato é útil, inclusive para a Ordem dos Advogados do Brasil. É claro que há separações, a gente está falando do Conselho Federal da entidade, mas que é presidida pelo Felipe Santa Cruz, que vive atacando a Lava Jato, antes inclusive de virar presidente da OAB, apadrinhado pelo Vadir Damus, que é braço direito do Lula. E, aliás, Vadir Damus é bem lembrado que era deputado federal suplente e adquiriu a vaga de titular depois que o Lula fez um pedido para o Eduardo Paes, então prefeito do Rio, agora está no novo mandato, mas ficou um tempo fora, mas quando ele era prefeito abriu uma vaga lá para que o titular fosse deslocado para aquela vaga e o Vadir Damus pudesse assumir um cargo lá na Câmara dos Deputados na época da CPI da Petrobras, justamente para defender o Lula e para atacar os investigadores como fazem hoje. Vadir Damus que disse em vídeo que o Gilmar Mendes, nesse momento, é um aliado do PT. Mostrei esse vídeo na internet. Então, nesse momento, o dinheiro recuperado pela Lava Jato, que é dinheiro desviado, que é dinheiro roubado por corruptos, por bandidos que atuavam no Estado brasileiro, nesse momento a força-tarefa é útil. Vamos ver o que o ministro Ricardo Lewandowski, apadrinhado pelo Lula, foi o Lula que indicou o Lewandowski para o Supremo Tribunal Federal, ele sempre vota a favor do Lula, a favor dos petistas de um modo geral, vai decidir a respeito disso, porque não é curioso essa ânsia de anular os processos da Lava Jato, ao mesmo tempo que interessa usar o dinheiro recuperado pela Força-Tarefa de Combate à Corrupção para imunizar a população brasileira. São bilhões de reais que foram recuperados. Só foram recuperados, repito, é preciso dizer o óbvio e repetir o óbvio no Brasil, porque foram roubados. São 4,5 bilhões de reais que a Lava Jato recuperou. Né? Há até valores maiores que são apontados, mas aquele ali que é consenso, que é disponível, são os 4,5 bilhões de reais. Então o Fachin tem uma preocupação absolutamente legítima, até porque ele sabe que a configuração da segunda turma do STF está mais favorável aos alvos da Lava Jato, porque ela tem Ricardo Lewandowski, que foi indicado pelo Lula. Ela tem Gilmar Mendes, que foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que tem políticos que foram alvejados pela Lava Jato, pelos seus desdobramentos, desmembramentos, inclusive, né, porque teve a Lava Jato de São Paulo, veio com a denúncia contra José Serra, teve denúncia, inclusive, também contra Geraldo Alckmin, derivadas essas denúncias de delações da Odebrecht, da empreiteira, que fechou delação premiada porque foi alvejada pela Lava Jato de Curitiba, onde atuava o ex-juiz e agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Aliás, aproveito para mandar um abraço para os ouvintes da Band News FM de Curitiba. Então, Sérgio Moro decretou prisões preventivas do Marcelo Odebrecht naquela época. Marcelo Odebrecht dizia que não tinha nada para entregar e que, se tivesse, não delataria, porque não considera isso a coisa certa e tal. Depois, acabou abrindo o jogo, os executivos da Odebrecht fizeram as suas colaborações premiadas e veio à tona uma lista de políticos, uma lista pluripartidária de políticos de vários partidos. Inclusive o Rodrigo Maia, lá, codinome Botafogo, né? O José Serra, se eu não me engano, é o vizinho. Vários que hoje... vários políticos de vários partidos, de várias alas ali da política brasileira, que estão justamente tentando frear aquilo que a Lava Jato alcançou, tentando, atuando aí, inclusive no debate público, né, preparando o terreno para que os processos sejam anulados, para que eles não sofram as consequências legais daquilo que a operação e os seus desdobramentos apontaram.
E a gente vê aí petistas, tucanos e até bolsonaristas atuando contra a força-tarefa. Bolsonaristas, porque o Flávio Bolsonaro acabou atingido, e a gente vai falar do caso dele hoje, pela Operação Furna da Onça, que é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Lava Jato que tinha várias frentes. Não era só a frente lá de Curitiba, que ficou famosa pelo Deltan Dallagnol e pelas decisões em primeira instância do Sérgio Moro. Não, tem a Lava Jato do Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas, tem a Lava Jato em Brasília. Então são várias frentes aí com um trabalho que atingiu um monte de gente e hoje tem um monte de gente se voltando contra a operação. Aliás, o que confirma que ela não foi seletiva. Ao contrário do que cada grupo político apontou quando teve um dos seus integrantes alvejados por ela. Então hoje petistas, velhos tucanos, bolsonaristas, estão todos unidos contra essa operação. Mas eu dizia da configuração da segunda turma, que tem lá o Ricardo Lewandowski, o Gilmar Mendes e também o Cássio Marques, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo Jair Bolsonaro, atual presidente da República, eleito surfando numa onda das descobertas da roubalheira pela Operação Lava Jato, além de outras ondas que havia com o desenvolvimento da internet, mas esse é um outro assunto. E o Jair Bolsonaro, em vez de colocar no Supremo Tribunal Federal alguém identificado com a pauta anticorrupção, como ele prometeu em campanha, ele colocou um apadrinhado pelo Centrão e ali já articulado com o Frederico Wassef, que também é alvo aí de investigações, e com o Flávio Bolsonaro, seu cliente, né? Porque ele às vezes... Ele era o advogado do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, aí vieram as investigações, disse, não é advogado, não é formal e tal, não sei o quê. Agora obteve uma vitória no STJ, já está querendo dizer que é advogado, que nunca deixou de ser, né? Então varia conforme a circunstância, mas estão todos unidos. E é claro que é preciso, como o Fachin mostra, revelar para a população brasileira a extensão da Lava Jato. Então ele apontou aí, são 183 inquéritos instaurados no Supremo, 140 estão em tramitação. Aliás, o Supremo Tribunal Federal que adora segurar inquérito, né? A gente vê toda hora pedidos de vista aí demorando horrores, não só da Lava Jato, mas também de outras investigações. Aliás, outro dia, o próprio ministro Gilmar Mendes, ele devolveu aí um caso que ficou 2 anos e 4 meses paralisado. E era o caso, adivinha de quem? Do julgamento de uma denúncia contra o senador Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira, olha que coincidência, chamava o Cássio Marques de nosso Cássio. E já em 2019 queria que ele virasse integrante de um dos tribunais superiores, ou o STJ ou o STF. Acabou tirando o bilhete premiado com Jair Bolsonaro, que o nomeou para o Supremo Tribunal Federal. 2 anos e 4 meses paralisado o julgamento do Ciro Nogueira. O caso estava desde novembro de 2018 sem andamento, em razão de um pedido de vista do Gilmar Mendes. Então veja como demoram a avançar os inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Então o Fachin tem sido um defensor da Lava Jato na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que, na maior parte dos casos, acaba sendo um voto vencido. Porque a segunda turma do Supremo Tribunal Federal era aquela que o Dias Toffoli integrava. Agora o Cássio Marques está assumindo o papel, claro, pelo menos por enquanto, ele pode mudar a voto a qualquer momento, aí, dar um voto numa direção contrária, mas por enquanto tudo indica que ele assumiu ali o papel que era do Dias Toffoli, de formar um trio libertador, principalmente desses políticos e de empresários ligados à política brasileira, junto com Gilmar Mendes e com Ricardo Lewandowski. Então o Fachin tem dito que é importante mostrar essa abrangência, e é verdade, principalmente agora que tem esses casos aí de mensagens roubadas por hackers, mensagens obtidas por violação criminosa de celulares que estão sendo usadas, aí, sendo liberadas para acesso da defesa do Lula, para serem usadas dentro do processo. E aí a gente vê um monte de interpretações forçadas de mensagens que não tiveram a sua autenticidade e a sua perícia feita da maneira correta. Houve em determinado momento, como alegam os procuradores da Lava Jato, um congelamento de que a partir daqui
não dá mais para modificar. No entanto, as mensagens ficaram de posse dos criminosos durante muito tempo e ninguém consegue provar que elas não foram adulteradas. Então você tem provas ilícitas, obtidas, repito, de maneira ilícita por violação criminosa de celulares, cuja autenticidade não pode ser comprovada e que, no entanto, está sendo usada para tentar ajudar na defesa daqueles que foram condenados em diversas instâncias, com a coleta de provas que não foi fabricada. Nem sequer as mensagens roubadas, não autenticadas e interpretadas de maneira forçada pela militância dos réus mostram que houve fabricação de provas. E isso, o Deltan Dallagnol, o próprio Sérgio Moro, tem apontado aí insistentemente. Aliás, o Deltan Dallagnol deu uma entrevista para a Folha de São Paulo que vale citar. E ele falou sobre os contatos, né, com o juiz. Respondeu o seguinte: advogados têm contatos com juízes diariamente em todo o Brasil e isso é legal. Figurões vão ao STF de bermuda. Isso é uma alusão, faço um parêntese aqui, Felipe, é uma alusão ao advogado Cacai, advogado de vários políticos encalacrados com a justiça lá em Brasília, que apareceu de bermuda, foi fotografado lá transitando no Supremo Tribunal Federal. Então ele fala, o Deltan, não temos um décimo do acesso a certos ministros das Cortes Superiores que muitos advogados ou mesmo réus têm. Com o juiz da Lava Jato, é evidente que tínhamos um contato mais frequente, porque quando um advogado tem 5 casos criminais sob a responsabilidade do juiz, ele marca uma reunião. Aí que eu faço um parêntese. Quando o advogado está lá defendendo um réu, defendendo eventualmente alguém que já foi condenado, ele tem lá o caso desse cliente. O procurador, ele tem um monte de casos, são os casos da força-tarefa que estão sob o âmbito, sob a jurisdição daquele juiz de primeira instância. Então ele está mostrando essa disparidade. Advogados têm um cliente, 2, às vezes 3, sei lá, e ele tem lá um monte de casos. Então ele continua, quando você tem 1000 casos, trocar mensagens é mais eficiente. E aí fala aquilo que eu estava apontando. Ninguém alega que exista prova da inocência de alguém nas mensagens, mas que o juiz teria se excedido na proatividade. Ora, no sistema brasileiro, o juiz pode até produzir provas e buscar os valores da justiça como verdade e agilidade. Fazer isso não é favorecer o MP e sim a justiça. Se o juiz fala para o advogado ou réu que se quer provar seu álibi, precisa trazer provas do que diz, não há nada de errado nisso. Aliás, vários juristas, vários juízes, com casos assim de grande repercussão, um dos quais virou documentário recentemente, deram esse tipo de declaração. Falaram, olha, nada mais natural do que o advogado vem e pergunta, você diz, olha, para embasar determinada denúncia precisa de provas concretas a respeito disso. É disso que ele está falando aqui, o Deltan Dallagnol, na entrevista. E ele continua, a tese do comando pelo ex-juiz ou de conluio com o Ministério Público é desmontada pelo fato de que o ex-juiz, o Moro, absolveu mais de 20% dos réus e indeferiu, quer dizer, não aceitou, centenas de pedidos da própria força-tarefa. E no caso envolvendo o Lula, mais de uma dezena de pedidos do MP foram indeferidos dentro do processo do Lula. E mais de 60 da defesa foram deferidos. Além disso, o caso foi rejulgado completamente e confirmado por 3 julgadores independentes e depois pelo STJ. O STJ é esse que está facilitando a vida agora do Flávio Bolsonaro, sob a relatoria do João Otávio de Noronha, que tem tomado um monte de decisões favoráveis aí à família do atual presidente da República. No entanto, houve o julgamento não só em primeira instância pelo Sérgio Moro, mas também em segunda e também pelo Superior Tribunal de Justiça. O que há é uma grande campanha para apontar ali essas interpretações a partir de mensagens que vão muito além de um caso específico, mas para tentar anular um caso específico. E daí se criar um efeito cascata sobre todos os outros. O Edson Fachin está muito ciente de que isso pode acontecer, porque o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski são da ala anti-Lava Jato. O Gilmar Mendes, ele defendeu a prisão após condenação em segunda instância, depois ele mudou de voto, coincidentemente, quando a Lava Jato atingiu justamente os tucanos, atingiu justamente o Michel Temer. Então esses aí já têm o voto que a gente sabe, tanto que o Gilmar dá essas entrevistas para a imprensa, né? E aliás falando como quem tem uma grande autoridade para falar sobre imparcialidade. Ele que foi apontado ali num relatório da PF como alguém que tinha conversado 43 vezes com Aécio Neves. Em 23 dessas ligações, 23 foram conversas de até 8 minutos.
quando o Aécio Neves era alvo de 4 inquéritos que estavam lá no Supremo Tribunal Federal, com o próprio Gilmar Mendes. Salvo engano aqui, a PF. Gilmar Mendes é relator de 4 inquéritos contra Aécio no STF. Estou consultando aqui uma notícia antiga só para confirmar o que eu estou falando de cabeça. Então, esse é o Gilmar Mendes, que trocava e-mails com José Serra, como também apontou uma reportagem. O Gilmar Mendes, que quando decidiu a favor do Paulo Preto, apontado como operador de propina do PSDB, foi celebrado pelo Aloysio Nunes do PSDB numa conversa de WhatsApp como nosso causídico, o nosso defensor. Aloysio Nunes do PSDB escreveu a mensagem: nosso causídico é foda. Eu tenho que falar a palavra, porque foi a palavra que ele usou, né? É um vocabulário chulo, mas estava comemorando uma decisão do Gilmar Mendes favorável àquele que era acusado como sendo o operador de propina do PSDB. O Gilmar Mendes, que aparece num áudio em que o governador do Mato Grosso tinha sido alvo ali de operação de busca e apreensão e ligou para falar com o Gilmar Mendes. Olha só, aconteceu isso e tal, e o Gilmar aparece lá falando: vou falar com o Dias Toffoli. Que loucura, vou falar com o Dias Toffoli. Então, quer dizer, são esses ministros que estão aí dando aulas, né, com aquele tom professoral na imprensa sobre imparcialidade e que não conseguem descer a fatos específicos e estabelecer vínculos específicos sobre manipulação e fabricação de provas. O Ricardo Lewandowski, ao liberar o acesso das mensagens roubadas, que estão sendo até usadas pelo Jair Bolsonaro agora, né? O Jair Bolsonaro chegou a usar, vou fazer um parêntese aqui, com perdão da extensão, piadas roubadas para tentar desmerecer o trabalho dos investigadores. Ele apontou uma piada que o Deltan Dallagnol fez sobre a origem. Agora a gente já sabe a origem, foi o COAF, não sei o quê. E aí outros procuradores riem em seguida. A piada, inclusive, tem até uma aspa simples inicial, mostrando ali que era uma ironia em relação a essa posição de perseguido que o Jair Bolsonaro estava colocando e que é a mesma que os demais investigados colocam. Lamentavelmente, há muitas pessoas, muitos eleitores no Brasil, que por terem sempre um carinho muito grande, um apego a algumas causas defendidas por determinados políticos, eles acabam sendo complacentes com atitudes ilícitas que foram apontadas pelas investigações. E não dá para ter esse tipo de complacência. Se desviou, se tem as provas, se há condenação, se você consegue averiguar isso lendo as denúncias, lendo as sentenças. Tem gente que não lê nada e prefere dizer que não tem prova e tal. Não dá para ser complacente, independentemente do ponto do espectro político e ideológico em que a pessoa esteja. Não dá para ficar passando pano para essas pessoas que desviaram recursos públicos. Mas muita gente passa e acaba caindo aí em narrativas para tentar inutilizar esse sistema de combate à corrupção que atingiu gente poderosa. Então há uma grande reação nesse sentido, a ponto, aí eu volto para o voto do Lewandowski, a ponto de se dizer que o celular era de uso institucional, o celular foi fornecido pelo Estado, então está liberado o acesso. Olha a que ponto chegou a alegação do Lewandowski no seu voto. Ele foi construindo ali alegações absolutamente frágeis e rasteiras para justificar a liberação. Então vão liberar os celulares dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eles são institucionais, porque eles foram fornecidos pelo Estado. Ora, se dá um instrumento de trabalho e as pessoas trabalham por meio daquele celular, tendo conversas privadas com os seus colegas, avaliando o que podem fazer diante de determinada situação, avaliando qual é o limite, inclusive, da própria legalidade. São conversas a respeito daqueles procedimentos que devem ser adotados. Repito, se for legitimada a violação criminosa de celular, o que vai ter de bandido pagando hacker para violar celular de investigador e de juiz não vai ser brincadeira nesse país. Então é preciso voltar aos fundamentos das questões para evitar um efeito cascata absolutamente nocivo, perigoso, inclusive, para a vida daqueles que lidam com os criminosos. Porque as pessoas podem achar, não, esse criminoso político que eu gosto e tal, pode não fazer nada com aquelas informações privadas, mas outros podem fazer. O problema é incentivar o ato ilícito por meio desse tipo de benevolência com aqueles que deveriam se defender, mostrando que as provas
são frágeis, são rasteiras, etc. Mas eles não conseguiram. Elas passaram pelo crivo de diversas instâncias e mostraram que houve o recebimento de propina. E, lamentavelmente, muita gente cai na conversa desse pessoal. O ministro Edson Fachin está certo de ter essa preocupação e todos aqueles que acham que o Brasil só vai se tornar um país desenvolvido quando houver efetivamente um sistema de combate à corrupção que prenda aqueles corruptos poderosos, devem participar desse tipo de esclarecimento, né? Como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, as pessoas podem ter, e nós temos, até porque a Lava Jato não é única, ela tem várias frentes, como eu estava colocando, a denúncia mais frágil aqui e ali, há uma decisão que cabe, é passível de interpretação, para isso existe o sistema de freios e contrapesos na justiça. Isso é uma coisa. A polêmica e tal, teve denúncia da Lava Jato do Rio de Janeiro, por exemplo, pedido de prisão contra políticos famosos no Brasil inteiro e tal, que tinham certas fragilidades, e se aponta, não tem problema nenhum. Isso é diferente de inutilizar e fazer esse libera geral que está pintando lá em Brasília.